sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Boa noite, meus queridos, graça e paz. Essa canção que estava aqui fala que a casa é sua, fala então de um local de adoração, um local de serviço ao Senhor, e nessa noite nosso desejo é esse, estarmos aqui servindo ao Senhor, louvando, engrandecendo,
aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Você que se conecta conosco nessa noite, seja bem-vindo. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, meu querido. É um prazer enorme ter você conosco nessa noite. Estou vendo aqui o Lula já está na área, a Caldas também, a Marisa, a Lúcia, tantas pessoas já começam a se conectar conosco nessa noite. A Almerinda também está na área. Então, hoje pela manhã foi uma bênção, você que pôde participar conosco na celebração da ceia, onde a transmissão foi realizada pela igreja. Estamos ajeitando as coisas, planejando a volta. Nós estamos observando as orientações dos órgãos competentes. Estamos também orando e se colocando diante de Deus para saber o que Deus está fazendo nesse tempo para nós como igreja, como servos do Senhor, como instrumentos da sua vontade, possamos estar conectados àquilo que Deus deseja falar conosco. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse aí essa mensagem com as 250 pessoas agora, pudesse compartilhar aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, dá tempo de você compartilhar, porque daqui a alguns minutos estaremos refletindo na palavra. A irmã Flávia já está preparada aí, já está, como dizem por aí, já no link para poder compartilhar conosco aquilo que o Senhor Deus tem para falar. É fácil de compartilhar. Enquanto eu falo com você, eu estou entrando aqui na transmissão. Lá no final do Facebook, ali onde você está vendo agora essa transmissão, você vai observar que lá no finalzinho está escrito assim, compartilhar. Se você compartilhar o link, você vai observar aí que ele vai ser retransmitido para pessoas que são amadas, queridas, e podem estar, então, compartilhando essa palavra. Você pode compartilhar na sua página, você pode chamar amigos para dentro da transmissão. Então, você tem várias ferramentas hoje no mundo da internet que proporcionam esse momento como igreja. E é fundamentado nisso que eu quero te desafiar a você compartilhar, então, o link da transmissão. Quero também dizer que essa noite nós temos a opção de fazer os pedidos de oração aqui pelo chat. Você pode fazer esse pedido agora. Nós estaremos colocando ele diante do Senhor em breve, no final da transmissão. E vai ser uma bênção estarmos juntos nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar nesse momento, vamos clamar ao Senhor, porque só Ele, meus queridos, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos lá? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos teus servos que já se conectam aqui pela internet, que o Senhor derrame a sua bênção sobre a vida de cada um, nessa noite agradável, onde estamos reunidos em teu nome. Pai, nós queremos também interceder pelos pedidos que chegam até nós. Senhor, interfere da saúde. Ó Pai, visita nesse momento, seja o leito, seja o coração enlutado, seja aquele pedido de emprego. Senhor, sustenta a despensa, sustenta a vida emocional. Nós, ó Deus, clamamos ao Senhor. Fala conosco também nessa noite. É o nosso pedido nessa noite tão especial, no nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria também de deixar alguns avisos. Eu vou estar compartilhando aqui nesse momento na tela alguns avisos que a gente sempre faz para reforçar, então, aquilo que estamos fazendo como igreja. Então, aí na sua tela vai aparecer esse texto bem importante e também as nossas programações. Quarta-feira, pelo Zoom, 20 horas, para toda a igreja. Então, você que ainda não entrou, tem sido uma bênção. Baixe aí no seu celular, seu smartphone, no seu tablet. Você baixa o aplicativo Zoom. É muito parecido com o WhatsApp, fácil. E aí o link aparece nos grupos da igreja e aparece também nessa página aqui. Todos estão convidados
próxima quarta-feira, estarem conosco nessa reunião pelo Zoom, tá bom? Quinta-feira, 20 horas, nosso culto online. Voltaremos a nos reunir online aqui nessa plataforma às 20 horas. Sexta-feira, eu tenho para você um convite especial. Toda sexta-feira, nossa programação é para casais. E não será diferente. Porém, você que é namorado, você que está namorando aí, noivando, é nosso convidado a se juntar aos casais da igreja. Estará conosco o casal Emanuel e Andréia. Já estiveram conosco no ano passado, dando testemunho. Quem estava lá deve ter observado a bênção que eles são. Então, na próxima sexta-feira, eles estarão conosco pela internet, pelo Zoom. Você não pode perder sexta-feira aqui pela plataforma Zoom. Nossos cultos aos domingos, meus queridos. Pela manhã, 10 horas, nosso EBD. Próximo domingo funcionará normalmente. E à noite, nós estamos colocando agora às 18 horas. Nossos cultos públicos em nossa igreja acontecem às 18 horas. Nós estamos, então, nos programando para, em breve, voltarmos à chamada normalidade. Então, todos os domingos agora às 18 horas, não mais às 19, serão os nossos cultos. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 22. Antes de passar para a irmã Flávia, estaremos fazendo uma leitura bíblica no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Já se conecta conosco também aqui a Marisa, Almerinda, já falei, a Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Patrícia fez aniversário aí. O Cleide fez aniversário esses dias. Ivone Pacheco também está conosco. Eu só consigo ver aqui quem está nos comentários, tá bom? Se você fizer um comentário aqui, eu consigo ver, senão não consigo. Que Deus abençoe você que se conecta conosco. A Vivian também está aí. Boa noite, Vivian. Manda um abraço aí para o Marcelo. Olha aí, Rosália. Dá um beijo no Ulisses. Fala quem está me devendo um café. Tá bom? Vamos lá, Lucas 8, a partir do 22. Texto conhecido que diz assim: certo dia, Jesus entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: vamos para outra margem do lago. Partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água, a ponto de estar em perigo. E aproximando-se dele, despertaram dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e estas cessaram, e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram, dizendo uns aos outros: quem é este que dá ordens, e até o vento e a água lhes obedecem? Meus queridos, nós estamos passando também por uma tempestade nesse momento. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que acalma todas as tempestades. As tempestades da nossa vida, as chamadas tempestades internas, e as tempestades também externas. Então, esse é o momento de nós clamarmos ao Senhor, para que o Senhor possa estar acalmando as tempestades que nos cercam nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. O Lucas também está aí. Luísa, Deus abençoe a Luísa. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Rique poderosamente. Meus queridos, últimos avisos aqui antes de orar e passar para a irmã Flávia. Todos os domingos pela manhã, lá na igreja, é uma equipe abençoada que tem feito um trabalho de excelência, um trabalho que eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado a vida desses queridos irmãos. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, essa equipe encontra-se lá na igreja para receber você, para orarmos juntos, para receber, então, também dízimos e ofertas e mantimentos. Nós estamos ainda, graças a Deus por isso, ajudando famílias, a demanda aumentou. Se você sente o desejo também de estar ajudando, quero te desafiar a estar junto conosco todos os domingos. Estivemos hoje pela manhã, foi uma bênção.
onde tivemos a oportunidade de ministrar a ceia, orar junto com vários irmãos, ainda com todas as medidas restritivas, porém tem sido um tempo muito bom. Então, todos os domingos, pela manhã, nós, como uma equipe, Pastor Miller, Pastor Nabor, tantos outros, o Vitor, o Tiago, a Sara, a diaconisa Sara, tantos outros estão ali para te receber. Eu quero também colocar aqui na tela o telefone que está passando aí embaixo, o telefone de alguns pastores da igreja que podem te abençoar. Se você precisa conversar, se você precisa de alguma ajuda, nós temos o desejo de te ajudar. Se você está precisando de algo, entre em contato conosco, que é o nosso desejo, poder te ajudar nesse tempo. Nós estamos passando, todos nós, por um momento difícil, e uma boa conversa, abrir o seu coração e contar para nós, é o nosso desejo de te ouvir. Então, está aí os telefones, o meu, o pessoal, do pastor Nabor e do pastor Miller. Amém, meus queridos? Eu vou chamar a Flávia e nós vamos estar, então, entrando em conexão aqui com a Flávia para passar a palavra para ela e ela estará ministrando aos nossos corações nesse momento. Tudo bom, Flávia? Me ouve bem aí? Tudo bem, pastor? Ouço sim. Acredito que você também esteja me ouvindo bem. E aí, muita quarentena nesse negócio aí também? Muita quarentena? Muita quarentena nessa pandemia. Quarentena até demais para o meu gosto. Mas a gente vai na força do Senhor. É necessário, mas a gente já está... É a força do Senhor. Então, eu vou orar pela sua vida. Vamos orar mais uma vez. A gente se vê no final da transmissão, então. Tá bom. Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado pela vida da tua serva, irmã Flávia. Que o Senhor Deus continue usando com graça nessa noite, porque estamos desejosos de ouvir a sua voz. Abençoa sua serva, sua família. Ó Pai, abençoa o local onde ela mora. Continua aguardando. Aqueles também, ó Deus, que estão aqui conosco na transmissão. Ó Pai, que estão desejosos de ouvir a tua palavra. Muito obrigado pela vida deles. Senhor, muito obrigado por cada um que se conecta aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Se há, Senhor, algum espírito de depressão, de ansiedade, ó Pai, pessoas que não conseguem dormir nesse tempo, pessoas, ó Deus, que estão precisando de ajuda, nós, como teus servos, humildemente te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós nesse tempo. Guarda-nos e proteja-nos. Derrama, ó Deus, em cada lar, em cada vida, em cada família, da sua graça, do seu amor, da sua paz, que atende a todo entendimento. O shalom de Deus reine sobre cada lar. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fica na paz, Flávia, depois eu volto. Na paz. Com Deus aí. Nós vamos estar hoje começando uma série de estudos, né, como o pastor bem falou pela manhã, sobre como o evangelho transforma as nossas vidas, e a gente vai tentar pontuar algumas questões, né, alguns pontos que a gente julga ser importantes de quando o evangelho nos alcança, né, o que precisa mudar, o que de fato muda, né, qual é o alcance desse evangelho que nos alcança pela graça, né? Um evangelho que nos alcança pela graça, não devido aos nossos méritos, não pelo que nós fazemos, nem pelo que nós somos, mas é pela graça de Deus que esse evangelho nos alcança, e a gente vai passar a tratar disso a partir de hoje, né? Como o pastor já bem iniciou de manhã, deu uma breve introdução, e a gente vai estar todo esse mês de junho falando sobre esse tema. Eu fiquei muito feliz hoje ao ver pela manhã a transmissão e senti no meu coração que agora falta muito pouco mesmo, para nós estarmos novamente reunidos como povo de Deus, enquanto corpo, poder nos abraçar, nos beijar, né, ter esse momento de comunhão, que eu tenho certeza que, dentre muitas coisas que vai mudar depois desse tempo e vai nos ensinar, dar mais valor às nossas reuniões na igreja.
E falta muito pouco agora para que isso aconteça, né? Então, eu queria começar, né, falando aí sobre o nosso tema e apresentando o nosso tema. Primeiro, eu queria começar falando, antes da gente entrar no texto que nós vamos trabalhar, entender o que é evangelho, né? O que significa evangelho? Talvez a primeira coisa que vem à sua mente, quando se trata de evangelho, são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí você pode ter um ledo engano de que se alguém te perguntar quantos evangelhos existem, você diga assim, existem 4 evangelhos. Na verdade, nós temos um único evangelho sobre 4 perspectivas, que são justamente as perspectivas dos evangelistas, chamado Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra evangelho, ela é boas novas. A literalidade dessa palavra significa boas notícias. E são boas novas e boas notícias a respeito de quê ou de quem? Marcos, no início do seu evangelho, ele fala que o evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Então, a gente vai partir do princípio de que o evangelho que nós pregamos são boas notícias a respeito do Senhor Jesus. Paulo vai dizer que o evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho são as boas novas sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus. Só daí a gente já tem como tirar uma ideia ou ter mais ou menos um alcance de que o evangelho ele é talvez a melhor notícia que a humanidade pode ter. E aí você pode perguntar assim, mas por quê? Talvez hoje a melhor notícia que você gostaria de ouvir é acabou o isolamento social, acharam uma vacina, o vírus foi vencido para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e talvez essa hoje fosse a melhor notícia. Talvez a melhor notícia para você hoje foi você encontrou um emprego, você foi curado daquela enfermidade, você foi perdoado daquela dívida, houve uma reconciliação na sua família, mas a melhor notícia que o mundo já teve é a respeito do Senhor Jesus. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre essa boa notícia. Quando essa notícia chega e nos alcança, qual é o impacto que ela causa? Eu coloquei aqui uma breve definição, até do pastor Hernando Dias Lopes, que ele vai dizer que, como eu já disse, a palavra evangelho significa boas novas, e essas boas novas são as boas novas do céu à terra. São as boas novas de Deus aos homens. São as boas novas de salvação eterna e não apenas de bênçãos temporais. Já disse alguém que Jesus não morreu para que tivéssemos casa nova, nem que tivéssemos carro do ano, nem que tivéssemos uma conta pomposa, mas Jesus morreu para nos dar a salvação. Então, ainda que o evangelho ele traga consigo muitas bênçãos materiais, eu entendo isso, mas o principal objetivo do evangelho é a bênção da salvação eterna. O evangelho ele vai tratar do glorioso amor de Deus aos pecadores indignos. É exatamente essa a ótima notícia. Como é que pode um Deus extremamente santo comungar, ter um relacionamento com alguém pecador, indigno como eu e você? Seu amor, que o amor de Deus é por nós abundante, imerecido e é provado na cruz. Na verdade, o próprio Deus, ele não amou só de palavras, mas ele amou de fato e de atitude, quando ele nos envia o Senhor Jesus. O evangelho é uma nova de grande alegria para todo o povo, assim como os anjos anunciaram aos pastores naquela célebre noite, quando o Senhor Jesus encarnado, a partir do ventre de uma mulher, veio ao mundo em forma de homem. Então, os anjos trouxeram essa notícia. Ela é a melhor notícia entregue aos homens. A notícia de que o Salvador, o Messias, o Senhor veio ao mundo para ser o nosso glorioso Redentor. E aí vem a pergunta, por que ela é a melhor notícia que nós podemos ter? Porque o maior problema do homem não é as doenças, embora nós estejamos passando por essa pandemia, sobre essa situação nesse exato momento. O maior problema do homem não são as guerras, o maior problema do homem não é financeiro, o maior problema do homem é pecado. E o pecado, ele trouxe como consequência a morte. É só você estudar a sua Bíblia.
de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que o pecado foi a única coisa capaz de nos separar do nosso Deus. E somente a partir do Evangelho, das boas novas de salvação, é que nós podemos, de novo, ter esse relacionamento restaurado, né? Ter esse relacionamento reconstruído, somente através do sacrifício do Senhor Jesus. E a solução para o pecado se chama Jesus. E falando de Evangelho, e como propõe o tema desse estudo, como o Evangelho transforma as nossas vidas, a Bíblia ela está cheia de histórias que comprovam a transformação causada pelo Evangelho. Talvez você já tenha ouvido falar de uma mulher que ia ao meio-dia buscar água, contrariando todas as perspectivas, porque uma mulher, em qualquer cultura, ao meio-dia, possivelmente ela deve estar em casa, servindo a refeição aos seus, né, fazendo os afazeres de casa, e até naquele tempo onde as pessoas tinham que ir a poços muito longes para buscar água, normalmente as mulheres faziam isso ainda até quando era noite, né? Logo no início, nas primeiras horas do dia, ainda nem havia clareado o dia, elas estavam pegando a água para fazer comida, para lavar as suas coisas, mas essa mulher, ela contraria e ela vai justamente ao meio-dia. E a gente vai entender porque ela tinha um passado duvidoso. E ao encontrar-se com o Senhor Jesus, ela foi completamente transformada. Talvez você também tenha ouvido de um jovem lunático que andava perambulando por um cemitério nu, né, e raivoso. E ao encontrar-se com Jesus, é tão transformado a ponto de falar para Jesus assim: Senhor, eu quero te seguir. E o Senhor Jesus falou: não, fique e vá aos seus e conte o que aconteceu contigo. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem foi responsável pela evangelização de uma região chamada Decápolis, que era uma região composta de 10 cidades. Talvez você também já tenha ouvido a história de um homem que era um assassino feroz, um perseguidor dos cristãos, e ao encontrar-se com Jesus num caminho chamado Caminho de Damasco, teve uma transformação tal que de perseguidor do evangelho, ele passa a ser um dos maiores proclamadores do evangelho. E talvez me falte tempo para falar de tantas histórias de transformação que a Bíblia nos mostra, pelo simples fato dessas pessoas terem tido um encontro genuíno e pessoal com o Senhor. Sabe por quê? O evangelho, a gente já parte do princípio de que ele implica em transformação. E essa transformação, ela não é apenas uma transformação aparente, ela não é uma transformação que acontece somente no exterior, mas ela é uma transformação que acontece de dentro para fora. E ela acontece a partir do encontro pessoal com Jesus. Eu tenho o hábito de dizer, de pensar, que não existe ninguém e nem nada que o Senhor Jesus tocou a mão, ou que o Senhor Jesus teve contato, que permaneça do mesmo jeito. Embora as pessoas, alguns o aceitem e outros o rejeitem, existe um momento que é antes e depois de Jesus. Não tem como ser a mesma coisa. A transformação que o Evangelho efetua em nós são mudanças que não acontecem somente no aspecto espiritual, porque a gente pensa sempre em Evangelho, em salvação eterna, em vida após a morte, mas essa transformação ela vai gerar frutos na esfera moral, na esfera emocional, na esfera física. É uma transformação que acontece na mente e no coração. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo nos dá a entender de que essa transformação ela é uma transformação radical de mente. Mas sem demora, para essa nossa rápida reflexão, eu queria convidar você a ler Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Esse trecho, ele conta uma história de um personagem muito conhecido, que se chama Zaqueu. Então, eu queria ler com você esse trecho, que diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessa a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão,
e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque tenho hoje de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma forma, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, mais uma vez rendo os meus pensamentos a Ti e humildemente te peço, usa-me tão somente como instrumento em Tuas mãos. Fala poderosamente aos corações dos ouvintes que agora estão, Senhor, participando direto e indiretamente dessa transmissão. Aonde a nossa voz for alcançada, que o Senhor possa tocar profundamente, que o Senhor possa ser glorificado nessa noite. Receba, Senhor, o nosso culto e a nossa adoração. Torna ouvidos e corações sensíveis à Tua voz. É no nome vivo do Senhor Jesus que eu oro, e não porque mereço. Amém e amém. Rapidamente eu queria falar um pouquinho para você do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, onde está a história da qual a gente acabou de ler, ele é chamado do Evangelho cosmopolita, né? E essa palavra pode ser um pouco estranha, mas ela apresenta o Cristo do povo, tá? É como se a gente pudesse dizer assim, né? O Cristo do povão. Lucas, quando você faz uma leitura sequencial do Evangelho de Lucas, você vai ver sempre Lucas pontuando que Jesus, ora, está dando atenção a uma mulher que vivia à margem daquela sociedade na época, ora ele está dando atenção ao homem, ora ele dá atenção para uma criança, ora ele dá atenção para uma mulher que vivia à margem da sociedade, ora ele dá atenção para um chefe da sinagoga, uma alta autoridade romana. Então, Lucas ele quer apresentar Jesus como o homem perfeito, o salvador do mundo, aquele que está pronto e preparado a todo e qualquer que vier buscar-lhe auxílio. Aquele Jesus que tem tempo para todas as pessoas, crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, negros e brancos, pobres e ricos. E ele vai sempre apresentar e nos dar essa ideia clínica do Senhor Jesus, desse Cristo do povo, desse Cristo que se revela no meio do povo, que está no meio do povo, que gosta de estar. E aí ele vai apresentar. E é nesse sentido que a gente já está no capítulo 19, a gente está vendo Lucas agora tratar a respeito de um homem chamado Zaqueu. E eu não sei se você observou aí, ele é tido como chefe dos publicanos. E deixa eu te explicar o que significava ser isso, né? Primeiro que ele era rico e chefe dos publicanos. Publicano, ele era uma espécie de funcionário público do Império. E aí você pode perguntar, mas que problema tinha em ser funcionário público do Império? O problema era que Zaqueu ele era um judeu que trabalhava, que vivia a serviço do Império Romano, do Império que oprimia o seu povo. Além disso, os publicanos tinham por cultura ter uma vida corrupta, né? Eles cobravam tantas vezes mais o imposto que era devido e exigido por Roma. Eles pagavam o que era devido a Roma e embolsavam o resto. Além disso, você vai ver que essa corrupção gerava muitos ganhos para aqueles homens. E como se não bastasse, Zaqueu ele não é somente um dos publicanos, ele é o chefe da coletoria, ele é o chefe dos coletores, ele era aquele responsável por administrar os coletores daquela região onde ele se encontrava. Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, é que o versículo 1 diz que, tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Quando você volta um pouquinho e você vai um pouquinho mais adiante desses versículos que a gente leu, você vai ver que Lucas está traçando
a última viagem do Senhor Jesus, né, antes de ser entregue à morte. Então, era a última vez que Jesus passava por Jericó. É muito interessante perceber que talvez se Zaqueu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele nunca mais teria a oportunidade que ele teve naquele momento. E Jesus estava passando porque ele estava indo em direção a Jerusalém e ele passa por Jericó. E aí, no decorrer da narrativa, a gente vai entendendo o que aconteceu. A Bíblia nos diz que Zaqueu ele era um homem de baixa estatura. Além disso, Jesus ele estava no auge da sua, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra que não é muito ideal, mas achei uma outra melhor, da sua popularidade. Então, ele estava sempre acompanhado de uma grande multidão, o que impedia Zaqueu de se aproximar de Jesus. Então, Zaqueu pensa muito rápido. Ele sobe aí, na minha versão falou sicômoro, mas pode ser na sua versão traduzido por figueira brava, e ele corre e se aproxima e sobe numa figueira para que ele pudesse ter o alcance dos olhos e ele olhar ali Jesus. E aí, no momento, talvez para espanto de Zaqueu, quando Jesus passa pela figueira, a gente vai ver que Jesus ele olha para cima, aí no versículo 5, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em sua casa. É muito interessante perceber que quando você vai lá para o original, e essa expressão, tenho de ficar na sua casa, dá uma ideia de que é necessário ficar em sua casa. Talvez a primeira impressão que a gente tem ao ler é que Zaqueu arrumou toda uma situação para se encontrar com Jesus. Mas o encontro com Zaqueu ele já tinha sido marcado pelo próprio Deus. Né? Foi o próprio Jesus que já viu aquela situação, uma situação propícia para mudar e transformar a vida daquele homem. E aí eu queria, desse momento em diante, destacar para você algumas evidências que a gente pode destacar de como Zaqueu foi transformado ao ter um encontro pessoal com Jesus. A primeira evidência que eu queria destacar para você é com relação à obediência. O versículo 6 diz que após o Senhor ter dito para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa, disse que Zaqueu, no versículo 6, disse que ele então desceu rapidamente. E aí você pode pensar assim, mas o que me leva a crer que Zaqueu era alguém desobediente? Eu acabei de dizer para você, querido, que Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, um judeu a serviço do Império Romano. E a lei, lá em Levítico, capítulo 25, dizia que um judeu ele não deveria de maneira nenhuma cobrar juros dos seus irmãos. Está aí um texto de Levítico 25, no versículo 35 ao 37, que diz, se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajude-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando a algum lucro. Então, a lei era muito clara sobre o dever de Zaqueu como um cidadão judeu. Ele não poderia, de maneira nenhuma, trabalhar cobrando impostos e muito menos impostos a juros dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos. Então, ele era alguém que, talvez, eu poderia dizer aqui, que negligenciava a lei de Deus. Ele era alguém claramente desobediente ao que a lei do seu Deus dizia. E no momento em que a gente vê o Senhor Jesus falando, Zaqueu, desce depressa. E o versículo na sequência, Lucas faz questão de dizer que ele desceu rapidamente. A gente pode perceber que a prontidão de Zaqueu em obedecer imediatamente a uma ordem clara de Jesus já refletia, naquele primeiro contato, um coração transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. A Bíblia, lá em João, capítulo 14, versículo 23, vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra.
Já disse alguém que obediência e crença são duas faces da mesma moeda. Aquele que diz que crê é aquele também que obedece. E Zaqueu imediatamente demonstra um coração pronto a obedecer ao Senhor Jesus. Ele nem simplesmente questiona, ele nem argumenta, muito pelo contrário, ele imediatamente obedece. E aí você pode pensar assim, Flávia, como é que eu posso saber que eu sirvo ao Senhor Jesus, ou que o Evangelho já me alcançou, ou que ele transformou a minha vida? Como que você olha para a lei de Deus? Qual é o espaço que a palavra de Deus tem na sua vida? Você é alguém que diariamente lê a palavra do Senhor e sente desejoso de obedecer. E muitas vezes, quando você falha, porque a gente vai ver lá na frente, nós somos pecadores, e em algumas situações nós vamos falhar, aquilo causa uma extrema tristeza no seu coração por não ter conseguido alcançar um êxito. Então, se você tem essa evidência no seu coração, querido, você é alguém salvo no Senhor Jesus. Você é alguém que foi alcançado pela transformação do Evangelho genuíno de Jesus. A obediência, ela é uma evidência de quem é salvo em Jesus Cristo. Alguém que obedece é alguém que conhece a Deus. 1 João vai tratar sobre isso. O João vai dizer lá nas suas cartas que aquele que obedece a palavra de Deus é aquele que ama Deus, e aquele que ama é aquele que obedece. Então, a gente precisa, nessa noite, fazer uma sondagem no nosso coração, ou melhor, pedir ao Espírito Santo de Deus para que faça essa sondagem no nosso coração, pedir ao Senhor que nos dê um coração obediente, um coração disposto a obedecer, assim como o coração de Zaqueu naquele momento ali. Mas eu ainda queria destacar uma segunda evidência dentro da experiência de Zaqueu. Diz o versículo 6, parte B, que ao descer rapidamente, ele recebe o Senhor Jesus com alegria. E aí você pode pensar assim, mas e aí? O que é alegria? É fato que a Bíblia, ela não diz o que é alegria, talvez eu ainda não tenha encontrado um versículo que defina a alegria, mas a Bíblia fala sobre pessoas que são felizes, pessoas que são alegres. E em muitos sentidos eu vejo que a alegria da salvação, ela é algo que transborda do coração do salvo. Davi, quando faz o seu salmo de penitência, o Salmo 51, ele vai dizer o seguinte: Senhor, restaura-me a alegria da salvação. A alegria é algo que nasce e ela começa a transbordar de um coração que foi salvo pelo Senhor Jesus. E a alegria que nós temos em Deus, ela é ultra circunstancial. O que significa esse palavrão? Significa dizer que ela não depende das circunstâncias. Ela não depende de eu estar confinado dentro da minha casa ou de eu estar na rua, fazendo as minhas compras, trabalhando, estudando livremente. Ela não depende porque ela não está fundamentada nisso. Paulo, na carta aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, ele orienta os crentes: alegrai-vos sempre no Senhor. Digo-vos outra vez, alegrai-vos sempre. A alegria, no sentido bíblico da palavra, ela não é um sentimento, ela não é um momento apenas. Nós temos uma grande festa que a nossa cultura comemora todo início de ano, que dura 4 dias, e o fim da festa se chama Quarta-feira de Cinzas, porque toda aquela alegria dos 4 dias, ela só pode terminar numa coisa, em cinzas. Porque a alegria verdadeira, ela não é apenas um momento. Ela não dura apenas 4 dias, porque a nossa alegria é o Senhor Jesus. Neemias, capítulo 8, versículo 10, no momento em que o povo estava contristado, amargurado, com o coração quebrantado, ele levanta e ordena ao povo que se alegre. E ele diz assim: a alegria do Senhor, a nossa força é. O Senhor Jesus, quando comissiona a missão dos 70 e envia-os a pregar por toda a região da Palestina, diz que quando aqueles homens voltam, eles voltam regozijando, transbordantes da alegria, porque eles conseguiram operar curas miraculosas, porque eles conseguiram submeter os demônios. E o Senhor Jesus olha para aqueles homens e diz assim: não vos regozijai-vos, porque os demônios lhe submetem,
mas pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida. A alegria que transborda em nós é uma alegria por causa da salvação. Sabe por quê, queridos? Porque nós não merecemos. A Bíblia vai dizer que o que nós merecemos, o salário do pecado é a morte, e que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que nós merecemos é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é por esse motivo que o nosso coração transborda de alegria. E ela é uma fonte a jorrar dentro de nós, que independe das circunstâncias, que independe do momento em que estamos passando, que independe das dificuldades. Aí você pode perguntar, então o cristão não pode ficar triste? Eu não estou dizendo isso. Vai haver momentos, a Bíblia vai dizer, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Porém, a nossa alegria é algo que não pode ser roubado pelas circunstâncias da vida. Não é algo que possa ser roubado pela falta de emprego. Não é algo que possa ser roubado pelo coronavírus. Não é algo que possa ser roubado pela doença, pela guerra. A nossa alegria é Jesus. E essa é a segunda evidência que eu consigo destacar, depois que Zaqueu teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Mas eu queria destacar aí uma terceira evidência, a ética. Versículo 8, a parte A do versículo diz assim, Zaqueu, porém levantando-se, disse ao Senhor, vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. Ao se encontrar com Jesus, Zaqueu não tem somente o seu coração e mente transformados, mas ele é transformado em todos os aspectos, em todas as esferas, principalmente nos princípios que dirigem a sua vida. O encontro pessoal com o Senhor Jesus, ele transforma completamente os valores do indivíduo. Paulo, eu volto a citar Paulo em Romanos 12, ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Antes do encontro com o Senhor Jesus, nós somos alguém que nos preocupamos conosco mesmo. Somos alguém que vivemos segundo a ética do mundo, que andamos segundo o curso deste mundo. Mas ao nos encontrarmos genuinamente com o Senhor Jesus, o nosso olhar é transformado. A ética que rege a nossa vida, ela é completamente transformada. E quando você vai estudar a ética como ciência, alguns vão dizer que isso é quase impossível. Mas não existe impossíveis para o Senhor Jesus. A ética vai dizer que muitas vezes o indivíduo é fruto do meio. Ou seja, se ele viveu num ambiente corrupto, as chances dele se corromper é muito grande. Mas a gente conhece um evangelho que transforma toda e qualquer situação. Nós conhecemos um Jesus, um Senhor e Salvador, que transforma as nossas vidas por completo. E ao encontrar-se com Jesus, a gente para de olhar para nós mesmos, para de viver para nos agradarmos, para agradarmos ao Senhor. Paulo, novamente em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A Bíblia, ela vai muitas vezes nos ensinar a olhar para o outro. Ela vai transformar o nosso amor outrora egoísta para um amor altruísta. Um amor que não se satisfaz somente com o bem-estar próprio, mas com o bem-estar do outro. É exatamente isso que acontece com Zaqueu, quando ele diz assim, Senhor, eu darei aos pobres metade dos meus bens. A gente não está falando de uma quantia pequena de dinheiro. Nós estamos falando sobre uma quantia razoável de dinheiro, que não temos nem como dimensionar, até porque eu não sei quanto tempo Zaqueu vivia na vida da coletoria, que ele era o chefe dos coletores, dos cobradores de imposto. Outro texto de Paulo, em 1 Coríntios 10, 24, diz assim, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem do seu próximo. O salvo é aquele que não é feliz sozinho. Ele é feliz quando está com o outro. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendi? Nós servimos a um Deus que se revela numa comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E é exatamente isso que deve acontecer conosco. Esse sentimento de comunidade, de koinonia, de se preocupar com o outro, de se importar com o outro, de nada do que é meu propriamente dito, mas é do Senhor para abençoar os outros, para abençoar as pessoas. Quando a gente olha para o mundo perdido, para o mundo em decadência, para o mundo em caos,
A gente pergunta e algumas pessoas vão desafiar e falar assim, onde está o seu Deus? Essa semana mesmo, alguém me mostrou, um parente me mostrou uma postagem, parece de uma irmã que foi tomada pelo Senhor, veio a falecer. Eu não sei bem se foi por conta do Covid, mas havia lá alguns comentários algumas críticas muito grosseiras, tipo, onde está o Deus dos crentes? Porque o Deus dos crentes não cura. Cadê os pastores que pregam cura, cura e cura? Os crentes não estão orando direito. Então, muitas vezes, a gente vai ter esse interrogatório, mas sabe como é que Deus se revela nessa situação? Ele escolheu a igreja. Ele formou um povo para que na terra, ao fazermos as nossas boas obras, as pessoas olhem e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. É usando a minha vida e a sua vida, meu irmão querido, que Deus usa para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Então, eu vou parafrasear uma frase, um versículo bíblico que diz assim, quando Deus disse lá para Abraão, se tu uma bênção. Seja você uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus. Hoje de manhã o pastor estava pregando e ele falou, você já viu alguma vez o baixo dizer para o instrumentista, eu não quero ser tocado desse jeito ou de outro? Não. O instrumento ele deve se deixar ser usado. E ser usado. E o Senhor Jesus vai nos usar para abençoar os outros. Mas para isso, o Senhor Jesus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. Mas já indo para a conclusão dessa breve reflexão, eu queria destacar a quarta e última evidência de que Zaqueu teve um encontro transformador com o Senhor Jesus. A quarta evidência é com relação ao arrependimento. No versículo 8, parte B, Zaqueu ainda em diálogo com o Senhor Jesus, ele diz assim, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. A gente costuma pensar que arrependimento ele é algo que deve brotar em nós somente no momento em que nós nos convertemos. A gente costuma chamar os nossos cultos da manhã de doutrinários, porque na grande maioria o que nós temos são membros da igreja, irmãos de longa data, e costumamos a atribuir os nossos cultos noturnos de cultos de evangelismo, onde normalmente se prega uma mensagem de arrependimento, de busca. Mas quem disse que arrependimento deve brotar somente de um coração que está se rendendo ao Senhor Jesus? O arrependimento ele é outra evidência da vida de um salvo. Lá na carta de 1 João, que chama-se a Carta das Evidências, quando João está nos dando indícios para que possamos entender quem de fato se rendeu ao Senhor Jesus ou foi salvo pelo Senhor Jesus, ele vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Sabe o que João está nos ensinando? Que o arrependimento na vida do crente ele deve ser uma atitude contínua. Sabe por quê? Porque nós não deixamos de ser pecadores. Na verdade, nós deixamos de ser levados ou escravos do pecado, mas agora nós somos pecadores redimidos, mas o pecado habita em nós. Então vai ser necessário continuamente se arrepender por entender que nós somos pecadores. Assim como Davi, que era um ótimo exemplo de alguém que se arrependia continuamente e estava sempre buscando o perdão de Deus por entender que ele era um pecador. Eu botei aqui uma citação do publicano e do fariseu, e eu queria rapidamente lembrar dessa parábola, quando o Senhor Jesus disse aos discípulos que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era publicano, ou seja, tinha a mesma função de Zaqueu, e outro era o fariseu, um religioso da época, que se vestia como crente, andava como crente, vivia como crente. E aí o Senhor Jesus diz que aqueles 2 homens se puseram a orar. Diz que um subiu ao lugar mais alto do templo e começou a orar, obrigado Deus, porque eu não sou como os tais homens. Obrigado Deus, porque eu entrego o dízimo do cominho, da hortelã e das menores hortaliças. E aí diz que no mesmo momento o publicano, que não ousou nem olhar os céus,
e ficou um pouco mais distante, talvez pelo medo de contaminar aquele homem santo, que ele julgava ser santo. Diz que ele batia no peito sucessivas vezes: sou pecador, ser propício a mim, Senhor. Olha para mim, porque sou pecador. Muitas vezes o que nós vemos é que a gente tem o hábito de que quando a pessoa se converte, né, e hoje pela manhã a gente falou sobre isso, sobre o primeiro amor, sobre aqueles que se convertem e tem aquele gás todo, e às vezes a pessoa ela vai à frente, vai ao altar e ela bate no peito: Senhor, eu sou pecador, e a gente fica muito feliz. Mas aí no domingo seguinte, talvez a gente vê aquela pessoa naquela mesma situação: Senhor, eu sou pecador. Aí você já olha assim, tipo... No terceiro domingo, se ela fizer isso, fala: irmão, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? A gente no terceiro domingo já quer que ela seja um fariseu. E é necessário que nós tenhamos continuamente, enquanto servos do Senhor, o coração do publicano da parábola. Um coração pronto a se arrepender. No caso de Zaqueu, o seu arrependimento gerou nele uma vontade de restituir 4 vezes mais todos aqueles a quem ele havia defraudado. Talvez isso indicasse de que Zaqueu ele ia viver agora na pobreza, pelo fato dele restituir 4 vezes mais. Nessa situação aqui, era possível ele restituir. Ele não ia fazer um voto com o Senhor se não fosse possível ele fazer essa restituição. Mas vai haver situações que, mesmo que nos arrependamos de práticas passadas, nós não tenhamos a oportunidade de restituir. Talvez não tenhamos a oportunidade de pedir perdão, talvez alguém que já foi. Mas nós servimos a um Deus que está no céu e que está pronto a nos perdoar. A Bíblia vai dizer por várias vezes que um coração orgulhoso Deus rejeita, mas a um coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará. Voltando ao exemplo de Davi, lá no Salmo 51, ele vai dizer: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. É muito curioso, quando você volta aí mesmo no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, a partir do verso 18, a gente vai ver o Senhor Jesus tendo um encontro com outro personagem, que a Bíblia nem diz o nome. O evangelista vai dizer que era um jovem rico, alguém de alta reputação, que possuía muitos bens. E ao contrário de Zaqueu, o jovem rico era alguém que, segundo os critérios da época, era alguém bem quisto na sociedade. Ele não vivia mais na sociedade como Zaqueu. Ele era alguém que primava por obedecer à lei de Deus e observava a lei de Deus. Mas diz que no momento em que o Senhor Jesus faz o convite, assim como o Senhor Jesus fez o convite a Zaqueu, a Bíblia vai dizer que aquele homem, no versículo 23, ouvindo isso, ficou muito triste porque era muito rico. E o Senhor Jesus vai dizer que vai ser muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficam espantados e falam: mas como é que pode isso, Senhor? Até porque existia um conceito da época de que quem era rico era alguém abençoado por Deus. E aí ele fala assim: mas não há impossíveis para Deus. A riqueza daquele homem não era suficiente para comprar a graça salvadora do Senhor Jesus. Quando eu olho e eu coloco no mesma balança o jovem rico e Zaqueu, eu observo uma questão muito interessante, que os méritos do jovem rico não foram suficientes para alcançar a salvação do Senhor Jesus. Assim como, queridos, os deméritos de Zaqueu, como um traidor da lei, como um traidor do seu povo, como alguém que eu posso chamar de ladrão, porque era isso exatamente que ele era, um corrupto. Os deméritos de Zaqueu não foram suficientes para afastar Zaqueu da graça salvadora do Senhor Jesus. E sabe qual é a diferença entre o jovem rico e Zaqueu? Foi o coração arrependido. E aí Zaqueu pôde ouvir o que os versículos 9 e 10 de Lucas vai nos dizer. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus foi à casa de Zaqueu, chamou-lhe pelo nome e o amou sem preconceito,
e lhe deu uma nova vida. Jesus estava ali disposto, e como eu falei, eu vejo que foi um encontro marcado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. E Jesus vai ali e muda toda aquela situação. Ele muda Zaqueu. Quando a gente olha para a realidade de Zaqueu, a gente vai ver que Zaqueu enfrenta muitos obstáculos. Ele enfrenta o obstáculo da sua posição social, ele enfrenta o obstáculo da sua riqueza, ele enfrenta o obstáculo da sua estatura, ele enfrenta o obstáculo da multidão. Mas nada disso, né, seria possível se ele não tivesse ali o oferecimento do dom gratuito da vida eterna. E Jesus, ao contrário daqueles que estavam ali cochichando, dizendo no verso 7, ele foi ser hóspede de um homem pecador. Jesus, aquém dessa realidade, ele é alguém que conhece Zaqueu pelo nome, o ama sem preconceito e lhe oferece uma nova vida. E Zaqueu prontamente aceita. É muito interessante perceber que o evangelho que transforma, ele vai romper todas as barreiras. Ele rompe as barreiras sociais, ele rompe as barreiras raciais, não existe negro e branco, não existe barreiras culturais, não existia judeu, nem grego, nem troiano, não existe americano, asiático, oriental. Ele rompe as barreiras de gêneros, não existe homem e mulher, porque para Deus todos nós somos iguais. E o evangelho é um oferecimento gratuito do próprio Deus a todos os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe o que eu aprendo? O evangelho não é sobre o que nós somos ou o que fazemos. Nós carregamos o título de evangélicos, mas isso nada tem a ver conosco. O evangelho é sobre quem Jesus é e o que ele fez por nós. Lá no início do Evangelho de João, ainda no capítulo 1, ao João começar, no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele vai continuando ali, explicando e trazendo uma revelação acerca da identidade de Jesus. Lá no versículos dos 12 ao 14, ele vai dizer que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Zaqueu aqui foi conhecido como filho de Abraão. E isso era um conceito, uma ideia muito válida na época, porque Abraão era o pai da fé. Ele é o pai da fé. Ele era o pai da nação judaica. Então a salvação alcançou Zaqueu. Mas além, muito mais do que filho de Abraão, querido, essa noite você pode se tornar o filho de Deus. Basta você render-se ao Senhor Jesus. E aí eu quero dizer para você e concluir essa pequena reflexão, dizendo que não vai ser fácil. Dizendo também que o Senhor Jesus nunca nos prometeu facilidade. Nunca, em nenhum momento. Muito pelo contrário. Ele tem um discurso duro acerca do discipulado. Ele fala sobre as consequências de segui-lo, e as consequências eram renúncia e morte. Diariamente, não era somente um instante, mas diariamente. Mas ele vai dizer assim, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca nos prometeu ausência de aflições. Ele nunca nos prometeu que nunca ia haver uma pandemia que ia tomar todo mundo, ia nos trancar, né, nos fazer prisioneiros da nossa própria casa. Ele nunca nos prometeu que não ia permitir isso. Mas ele nos prometeu uma coisa. Ele nos prometeu presença constante. Ele nos prometeu transformação de vida. Transformação que acontece aqui, no nosso coração, e acontece na nossa mente. E transforma, sabe o quê? As nossas atitudes. E aí eu volto para João, lá na carta joanina, quando ele diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. O evangelho que transformou a vida de Zaqueu, pode transformar. Transformou a minha vida e pode transformar a sua vida. Quem era você? Você que já se rendeu ao Senhor Jesus antes de Jesus. Jesus é aquele que divide a história entre antes e depois. Você já deve ter lido ou estudado
A expressão AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. É só você olhar para o nosso calendário. Nós temos a sequência de um calendário chamado calendário cristão. A nossa era é conhecida como a era cristã. E Jesus foi aquele que impactou a história de tal forma que ele divide a história entre antes e depois. E ele continua fazendo isso com a minha e com a sua vida. Ele pode e ele quer transformar a nossa história. Transformar maldição em bênção. Transformar a nossa realidade. Transformar a nossa maneira de olhar para o outro. Transformar os nossos valores, os nossos conceitos. E eu queria convidar você a orar, mais uma vez. E eu queria pedir que desafiar você a colocar-se diante do Senhor Jesus nesse momento, pedindo que Ele faça uma sondagem completa, uma investigação completa, e que Ele possa tirar tudo aquilo que impede você de ter um relacionamento com Ele. Para o jovem rico, aquilo que impedia ele de ter um relacionamento com o Senhor eram as suas riquezas. Existem aqueles que o que impede de ter um relacionamento genuíno com o Senhor é o seu status social. Existem aqueles que é a tradição familiar. Existem aqueles que são os vícios. Existem aqueles que são os valores. Que é a religião, a religiosidade. Mas eu queria pedir que você agora pedisse ao Senhor que te esvaziasse de todas essas coisas. Que retirasse tudo isso que Ele impede de ter um relacionamento genuíno com Ele. Senhor, eu não sei quantos agora estão com os corações contritos e quebrantados diante da Tua presença. Que estão, Senhor, agora inclinados a ter e desejosos a ter um relacionamento contigo. A Tua palavra diz que assim como o Senhor fez com Zaqueu naquela tarde, naquele dia, naquele momento em que foi o último momento que o Senhor passou por aquela cidade, naquela única oportunidade que aquele homem teve. A Tua palavra também diz que o Senhor revela a nós um convite doce. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, que o Senhor possa agora estar contemplando cada coração, cada mente, que o Senhor possa agora estar adentrando a cada lar, a cada casa, que o Senhor possa, Senhor, estar derrubando por terra, como nós temos pedido e clamado, Senhor, que o Senhor derrube por terra todo espírito de ansiedade, de suicídio, de depressão, que o Senhor entre e transforme a vida dos teus servos por completo, que o Senhor possa agora, Senhor, levar salvação aos filhos dos teus servos, aqueles que precisam ser libertos das garras do diabo, das garras do pecado. Te pedimos, Senhor, agora que a salvação chegue, Senhor, aos lares onde mulheres estão prostradas, orando há anos pela conversão dos seus esposos. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor dentre a lares onde maridos estão inclinados e ajoelhados, pedindo pela restauração dos seus casamentos. Senhor, assim como em Caná da Galileia, o Senhor transformou aquele casamento e talvez aqueles jovens não tenham nem ideia da diferença que fez o Senhor estar naquela festa. Nós também hoje não temos a dimensão do que é ter o Senhor no barco das nossas vidas, que é ter o Senhor na nossa casa. Nós entendemos que estamos passando por um momento difícil, mas sem o Senhor nas nossas vidas estaria sendo muito mais difícil. Por isso nós te pedimos misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, que faça de nós cristãos autênticos, não cristãos de palavras, mas cristãos que vivam da forma como a tua palavra diz, nos pequenos detalhes. Às vezes nós temos a tendência de pontuar as grandes corrupções, de apontar o nosso dedo para Brasília, para o Senado, para os nossos governantes, e esquecemos de olhar para nós mesmos. Quantas vezes, Senhor, negligenciamos ou negociamos princípios, valores, e isso entristece o teu coração. Dá-nos, Senhor, também um coração que perdoa. Dá-nos, Senhor, um coração arrependido. Restitui, Senhor. Às vezes tem aqueles teus servos que até se sentem salvos, sabem que são salvos, mas em contrapartida se sentem fracos e abatidos. Que o Senhor restaure a alegria da salvação.
que o Senhor restitua a alegria da salvação. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, e não porque merecemos. Amém e amém. Eu agradeço essa oportunidade no nome vivo e santo do Senhor Jesus. Quero agradecer esse momento, né, e esse tempo de reflexão. Quero passar agora a palavra para o pastor Richard, que vai estar encerrando a transmissão dessa noite, e deixar aqui o desejo do meu coração de que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, no nome vivo e santo de Jesus. Que o evangelho que transforma, se ainda não transformou a sua vida, que ele possa transformar, no nome vivo do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Richard. Amém, Flávio. Eu estava aqui ouvindo suas palavras. Bebe água, que você é acelerada. Todo mundo fala que você é acelerada. Estava aqui ouvindo as suas palavras. Para quem não sabe, eu e a irmã Flávia já congregamos juntos em 2 igrejas. Estudamos Igreja juntos. Batista Montes Oliveiras. Estudamos juntos também no seminário. E o tema a proposta do tema dessa série de estudos e mensagens aos domingos é como o Evangelho transformou ou transforma, né, a sua vida. E aí eu queria fazer um desafio para você, meu querido, nessa semana, você fazer uma reflexão. E, se possível, anota num papel como o Evangelho transformou a sua vida. Como a irmã Flávia falou aí, bem dito em suas palavras, né? Como você era antes, como você é agora. E quero ir ainda além. Aonde você estaria se não fosse o Evangelho? Eu, às vezes, confesso meus pecados aqui para minha esposa e minha família, eu quero confessar o meu. Um dos meus problemas é na direção do carro, no volante. Às vezes dá uma vontade de tirar o carro da minha frente, e eu me controlo. É o fruto do Espírito. Então, a Flávia já não é mais a mesma pessoa de 15, 16 anos atrás, que eu a conheço, até um pouco mais. Eu também não sou, eu acredito que você também não é. Então, a nossa proposta nesses domingos é como o Evangelho transforma vidas. E quero começar com você. Que você faça essa reflexão, como o Evangelho transformou a sua vida e ainda tem transformado. Flávio, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Um abraço do pastor Vitor, no João, na Manu. Nós temos muitas pessoas conectadas aqui. Eu vou soltar alguns comentários que eu vinha soltando do pastor José Batista, o Wallace, Rosana, Helenita, o Lula, a Rutilene, Marisa, são muitos, o Ângelo, estou com saudade, hein, Ângelo? Então, aqui, eu queria soltar alguns comentários, e eu queria que você se conectasse ainda mais nas programações da igreja. Quarta-feira, teremos, então, o Zoom, a irmã Flávia vai participar com o pastor Vitor, seu esposo. Quarta-feira, 20 horas, nós soltaremos o link aqui na página da internet e nos grupos de WhatsApp. Sexta-feira, Dia dos Namorados, quem vai estar conosco é André e Manuel. Sabe quem é, Flávio? André e Manuel, já que viu o testemunho deles várias vezes, né? Já sim. De carteirinha. Fã de carteirinha. Então, é Dia dos Namorados, aí você que é namorado, noivo, você casado. Que é casado para casais. Exatamente. Estou vendo o Wallace aqui, o Winnie, ó, vocês são convidados aí, o Wallace e o Winnie, e tantos outros aí, que chame aí amigos e parentes, convide. Então, sexta-feira, 20 horas, aqui no Zoom. Dá tempo de você curtir o Dia dos Namorados aí e participar conosco. E quinta-feira a gente volta na transmissão, tá bom? Que Deus te abençoe rico e poderosamente, você que se conecta conosco. Que Deus derrame sobre ti da sua graça e do seu amor. E você possa refletir nessas palavras que foram ditas pela irmã Flávia nessa noite e pensar nesse tema. Como o Evangelho tem transformado a sua vida e o que ele fez com você até nos dias de hoje. E você vai, refletindo nessas palavras, perceber
como Deus tem sido bom conosco. E mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tanta dificuldade, você pode ter certeza de que o Senhor continua sentado no trono, continua comandando o universo. Amém. A terra é estrado dos seus pés, porque o trono do Senhor é muito grande. Então, assim como eu sei que tem dias bons e dias não tão bons, mas mesmo nos dias bons e não tão bons, ele continua sendo rei. Amém, meus queridos? Amém. Então, conecte-se aí quarta-feira pelo Zoom, quinta aqui na internet, sexta-feira para casais. Eu tenho certeza que você receberá da graça do Senhor. Tem alguns pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários. Nós vamos entregar esses pedidos na mão do Senhor, pedindo ao Senhor por todos esses pedidos e também por alguns que chegam pelo WhatsApp e outros que estão sendo compartilhados conosco lá na igreja. Eu quero te pedir que você feche seus olhos nesse momento para nós colocarmos todos esses pedidos na mão do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite, encerrando já esse culto, essa transmissão, agradecer, ó Deus, pela vida da irmã Flávia, pela sua casa, ó Deus, pela sua família. Guarda e proteja a tua serva e a abençoe nesse tempo. Todos que se conectam aqui também, Deus, todas as famílias aqui representadas, todos os amigos e parentes, meu Pai, que assistem essa transmissão. Que o Senhor abençoe a vida, a casa de cada um. E agora, Deus, queremos colocar diante de Ti os pedidos que chegam até nós. Pai, são pessoas que pedem por parentes, amigos, pessoas, ó Pai, que têm familiares e amigos internados, como o Paulo, que está com seu pai internado no hospital. Pai, nós clamamos ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de cada uma dessas pessoas. Pai, nós pedimos ao Senhor também pelo nosso país, pelo nosso amado Brasil, que está passando, Deus, por momentos difíceis na área da política. Pai, dá a esses homens temor do Senhor. Abençoa as equipes médicas também. Abençoa, Pai, aquele pai de família que agora, Senhor, está passando por momentos difíceis. Senhor, abre a janela dos céus sobre a vida de cada um. Nos dá um final de domingo ainda, Deus, guardados e protegidos debaixo da sua mão. E uma semana, ó Pai, que comece diferente, que é com a reabertura, ó Pai, que está acontecendo nos comércios, a reabertura, ó Deus, que agora começa de forma progressiva no nosso estado e no nosso município. Que o Senhor, ó Deus, esteja controlando tudo isso. É os nossos pedidos, os nossos agradecimentos ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós louvamos a Ti nessa noite, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, um abraço para todos. Fique com Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa e a sua vida. Deus abençoe. Obrigado, Flávia. Fique na paz. Muito bom ter você aqui conosco. Deus abençoe Você que está conectado conosco aí, ó, muito bom ter a sua presença. Deus te abençoe rica e poderosamente. Vou soltar alguns avisos aqui. Você pode aí observar os avisos nesse momento e nós estaremos então encerrando essa transmissão. Fique com Deus. Deus é bom, sua misericórdia
A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.